Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outra vez estar aqui para poder meditar na palavra do Senhor e assim se ligar cada dia mais à sua verdade. A nossa meditação de hoje estará no livro de 2 Reis, capítulo 8, e o nosso versículo de meditação será o 13. A gente vai pegar a última parte do versículo que diz: E disse Eliseu: O Senhor tem me mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo, como sempre, o livro de Reis, ele às vezes torna um pouquinho confuso para a nossa compreensão, porque ele vai falando histórias, vamos dizer assim, pequenos fragmentos de histórias na parte do capítulo. Então ele não é uma coisa extremamente sequencial. Então, por vezes, a gente está vendo uma história e de repente pula para outra. Por exemplo, nesse capítulo, do versículo 1 até o versículo 6, ele retoma a história da Sunamita, que começou lá no capítulo 4 e 5, capítulo 4 também de 2 Reis. Aí ele traz essa história que vai trazer que Azael vai matar o rei Ben-Hadad. Depois ele vai trazer também do versículo 16 até o versículo 24 a história do reinado de Jeorão. E por final, do versículo 25 ao 29, o reinado do Acasias, filho de Jorão. Então você vai vendo que as histórias por si só, elas não estão, vamos dizer assim, diretamente ligadas, elas não são sequenciais. Então a gente precisa sempre, para poder se fundamentar, escolher uma parte do que está sendo apresentado para poder trazer a nossa mensagem. Isso de acordo com o que Deus nos instrui ali, o Espírito Santo nos instrui. E o que nós vemos aqui, nós estamos tendo que alguém está sendo informado pelo profeta Eliseu que vai ser rei da Síria. E esse alguém é o que nós chamamos como Azael, um homem extremamente ambicioso, um homem extremamente perverso. E o interessante dessa história é que ela começa não exatamente aí. Quando a gente vai lá no capítulo 1 de Reis, no livro 1 de Reis, no capítulo 19, a história desse rei, ele se liga ao profeta anterior ao Eliseu, que é o Elias. Quando lá no versículo 15, ele diz assim, capítulo 19, versículo 15, e o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael sobre rei sobre a Síria. Você vê que aqui o profeta Eliseu havia recebido essa ordem de Azael ser ungido como rei, ou seja, a própria vontade do Senhor se estabelece aí, mas Elias não faz como deveria. Então essa missão, em tese, ela cai nos braços de Eliseu, mostrando que quando Deus não usa um exatamente que assim o faça, ele vai usar outro. E é sempre muito bom, é sempre muito adequado a gente cumprir as nossas missões. Porque o próprio Senhor também vai escrevendo, vai abrindo os caminhos e vai criando as dificuldades para que a gente possa chegar ao resultado. E Eliseu aqui tem um cenário que o rei Ben-Hadad, ele sofre, ele está adoecido, e é um rei que não é temente ao Senhor, ele busca no Senhor, diferentemente, por exemplo, de Acabe e de outros reis. Por exemplo, Acabe era israelita, mas ele chegava a buscar até na idolatria nos outros reis, as instruções sobre guerras, sobre doenças. O próprio Eliseu deu uma chamada em Acabe, na família de Acabe sobre isso, né? No filho de Acabe. E aqui nós temos agora um papel reverso, em que o rei sírio vai buscar no Senhor a informação que ele está cometido por doença, se ele irá sarar ou não. E ao se apresentar a ele o seu mensageiro, que é o Azael, que é um dos oficiais importantes, mas um oficial mau, um oficial ambicioso, mas um oficial muito forte nesse sentido, o profeta Eliseu, dentro desse capítulo 8, ele informa muito claramente que o seu rei, lá no versículo 10, ele diz assim: E Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe, certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E a história poderia ter saído assim, mas o profeta ele tem por missões fazer a anunciação e a confirmação do que é a palavra de Deus. Então ele olhar fixamente aos olhos, fitar os olhos de Azael muito fixo, a ponto de o próprio Azael ficar com vergonha daquele olhar muito, muito fixo, né? Então o homem de Deus chora, Eliseu chora. E esse choro de Eliseu incomoda Azael, que ele vai perguntar por que é que ele chora. E aí vem a profecia, às vezes, importante, e a profecia é importante para a gente ver como Deus, olha só, nada disso tem acontecido, mas como Deus, na sua manifestação de poder, na sua onipotência, na sua ciência, sobretudo, ele já vai, vamos dizer assim, mostrando o que vai acontecer. E ele diz o seguinte, no versículo 12, então ele disse assim, no versículo 12, ele diz assim: Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse, ele que é o Eliseu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espadas, e os seus meninos despedacerás, e as suas pejadas fenderás. E aí a gente vai pensa o seguinte: nossa, um homem que está instituído por Deus para poder se levantar sobre Israel. E é assim mesmo. Israel, como é um povo, ou pelo menos essas tribos, estão sempre se levantando, sempre na idolatria, sempre na rebeldia contra o Senhor vai se levantar contra esse povo que está o tempo todo sendo exortado a aceitar o Senhor como Senhor verdadeiro, mas sempre na sua rejeição. Ele vai usar esse homem agora para ser juízo, para ser julgamento sobre aquele povo. E o interessante é que isso aí
importante isso aí, é dar uma confirmação também que está escrito lá em Daniel, né, que fala que Deus é que estabelece o tempo, as épocas, as estações, estabelece reis, ou seja, ninguém governa se não for a própria vontade de Deus, a própria autoridade. As autoridades, por isso também a própria Bíblia nos traz que as autoridades são instituídas por Deus. Em resumo, o que um capítulo desse nos faz? Só que Azael aqui está apenas recebendo uma profecia. Uma profecia. Ele não é rei. O rei é Ben-Hadad, que está adoecido. Ao voltar, ao receber primeiramente essa profecia, Azael, ele simplesmente responde. Parece até um processo de humildade, até um processo de reconhecimento que nada era diante daquele reino. Aí ele diz o seguinte, ele chega a duvidar, porque no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim, disse Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. Ou seja, aquilo que Eliseu está manifestando, está instruindo ele, ou seja, está lhe anunciando, para ele lhe pareceria inconcebível, porque a sua posição não lhe dava autoridade para isso. Aquilo era uma autoridade para reis. Mas o Eliseu vai e responde. E disse Eliseu, o Senhor tem me mostrado que tu has de ser rei da Síria. E com essa confirmação, a retirada do profeta, a retirada de Azael da frente do profeta e o retorno até o seu rei, ele volta ao Ben-Hadad, ao questionário sobre a resposta do profeta, e diz para o seu rei, dá-lhe a confiança, a alegria, ou seja, traz a mentira, sempre estabelecendo mentiras na frente, e diz assim, o que te disse? Ele diz assim no versículo 14, o que te disse Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. E no final de tudo, para que a vontade de Deus, ao utilizar Azael como o homem que iria julgar Israel, usar a sua força para poder julgar Israel, e trazer aquela série de sofrimentos, aquela série de danos, aquela série de terror para Israel, lá no versículo 15, se confirma. E sucedeu outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Ou seja, Azael, ele faz a vontade de Deus através agora da própria força do homem. Ele mata o seu rei e deixa que a sua ambição aflora. E isso é um pouco da que a gente caminha nas nossas vidas. Às vezes parece que a tua profecia é uma profecia que vai para o caminho da perversidade. Não, a tua profecia ela caminha exatamente como o teu coração caminha, né? A palavra de Deus fala que a gente deve guardar o nosso coração, porque para onde o nosso coração se inclina, para lá estão os nossos tesouros. E o tesouro de Azael era um tesouro de ambição. E Deus utiliza exatamente tanto para trazer as misericórdias, as bênçãos, como para trazer os juízos e os julgamentos sobre o seu povo, sobre os seus filhos, o coração dos próprios homens que estão aqui sobre a face da terra. Tá certo? Então, graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus, que Deus possa te abençoar hoje, 29 de dezembro de 2024, maravilha da vida, um dia abençoado, um dia de muita bênção, em especial para mim e para minha esposa. Afinal de contas, a gente tem fortalecido cada hora mais o nosso amor, e que a gente espera também que você e sua família, o amor possa crescer e você possa prosperar em Deus. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.